O ano era 2020. Eu e a minha família, a gente entendeu que Deus estava conduzindo a gente para um novo desafio pastoral. E aí a gente começou a sonhar com a plantação de uma igreja nova aqui em Campinas. O problema é que nós estávamos no meio de uma pandemia. Tinha um monte de gente morrendo, um monte de gente muito doente. As igrejas da nossa denominação, da IPI, a Presbiteriana Independente, elas ficaram fechadas por muito tempo mesmo. A gente respeitou bastante assim, os protocolos. E aquele parecia o pior momento para você começar uma igreja nova, porque as que já tinham não sabiam como é que elas iam ficar depois que acabasse tudo aquilo. Então a gente estava lá em Assis ainda, quando eu escrevi o projeto, para essa igreja nova, e comecei a buscar apoiadores, parceiros, pessoal que pudesse financiar, que pudesse dar suporte, de gente mesmo assim, para estar junto, para trabalhar. Só que, sendo muito sincero com vocês, se essas parcerias não dessem certo, eu não tinha nenhum plano B. Eu sou pastor, eu vivo da igreja, não tinha nenhuma igreja para eu pastorear. E aí eu não sabia nem o que eu ia fazer para sustentar mesmo minha família. E aí chegou um momento ali, por volta do final de novembro, que eu já tinha feito tudo que era possível ser feito. E agora eu só tinha que esperar uma resposta. E como foi difícil esperar essa resposta, sem saber o que ia acontecer. E eu creio que todos nós aqui já enfrentamos algum momento que a gente teve que esperar uma resposta de algo que a gente não sabia direito o que ia acontecer. Esse tempo de espera, Momentos que podem ser muito difíceis, principalmente quando a gente não tem uma garantia do que vai ser. Para um adolescente, e se você já foi adolescente, você sabe que esse tempo de espera pode ser o resultado de uma prova que você fez, um vestibular, um concurso, alguma coisa assim. Para os meninos, se é chamar ou não para o exército. Tem aqueles que querem entrar, aqueles que não querem. Pedido de namoro, Você fica naquela agonia, e não sabe o que vai acontecer. Aí a gente cresce um pouquinho mais, vira um jovem adulto. Aí você participa de uma entrevista de emprego, que você fica esperando ser chamado ou não. Uma mudança de cidade, expectativa de um casamento. E aí depois que a gente já está adulto, essa espera pode ser uma gravidez que você deseja, de repente não acontece, demora para acontecer. Essa espera pode ser o resultado de um diagnóstico teu, ou de alguém que você ama, um pai, um filho. Uma sentença judicial, porque quando a gente fica adulto a gente tem que lidar com a justiça, Sei lá, um processo trabalhista, um divórcio, enfim. Seja o que for, esperar pode ser muito frustrante, muito desgastante. Mas é exatamente na espera que a nossa fé se desenvolve. Tem um pensador chamado Lewis Smith que ele fala assim, as pessoas nos dirão para desistir, para deixar a esperança morrer e deixar a preocupação morrer com ela. E elas quase nos convencerão, mas decidimos continuar esperando. E a nossa decisão de continuar esperando molda toda a nossa vida. Se você já continuou esperando, você sabe que essa espera foi muitas vezes uma coisa que moldou a tua vida, te transformou numa outra pessoa. Porque a espera desenvolve a fé. E a fé é o último elemento que a gente precisa para poder ter esperança. Então, ao lado do desejo, da imaginação, a gente precisa ter fé. É sobre isso que a gente vai falar aí, hoje. Então, nosso tema hoje é fé, a ação de quem espera. Fé, a ação de quem espera. Quero convidar você, então, a gente vai continuar olhando para o Salmo 94. Teca, você pode ler para a gente esse Salmo? Vem aqui, por favor, para a gente poder gravar. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal?
Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, nosso Deus, o destruirá por causa dos seus atos de maldade. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, a tua palavra foi lida, ó Deus. Eu peço que teu Santo Espírito, ó Pai, possa capturar os nossos corações, a nossa mente, livrar-nos do cansaço, ó Deus, e ajudar a gente a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje é a terceira semana, então, que a gente está refletindo em cima do Salmo 94. E o nosso objetivo é a gente observar a forma que o salmista espera em Deus e como que essa espera se transforma em fé, à medida que ele permanece esperando, gerando, por sua vez, esperança. Só que para a gente entender esse movimento, eu preciso recapitular rapidinho com vocês tudo que eu falei até agora sobre o Salmo todo, né? Resgatar esse panorama completo. Então, no primeiro domingo, a gente precisa se lembrar que a gente não leu agora, né, os 10 primeiros versículos do Salmo, mas depois de chegar em casa e olhar de novo, você vai lembrar que o salmista, ele olha para a sociedade dele, e o que ele vê na sociedade é só injustiça, maldade, corrupção, e isso faz ele orar a Deus. Senhor, até quando? Até quando os maus vão continuar alegres? Né? Então ele fica indignado, e ele questiona Deus. E aí isso faz nascer, então, esse desejo por algo novo, certo? Depois, no segundo momento, a gente viu isso daí semana passada, a partir do verso 11, mais ou menos, o salmista começa a olhar para o futuro. E aí ele começa a perceber que Deus tem o poder de mudar essa situação. Então ele começa a falar daquilo que Deus vai fazer. E ele começa a olhar então para essas promessas, daquilo que Deus tem o poder de fazer, como que ele pode mudar essa situação que ele está enxergando e está vendo que é frustrante essa situação. De tal forma então que as promessas de Deus começam a estimular a imaginação nossa. A gente começa a sonhar com um novo jeito, né, das coisas serem. Então, como o futuro, a gente só pode contemplar ele a partir daquilo que ainda não existe, a gente precisa usar a imaginação para poder enxergar isso, certo? Então esse é o segundo ponto. Então o que a gente tem até agora? A gente tem dois momentos. Primeiro o presente, que está carregado de injustiças, e aí o futuro, com as promessas de coisas novas. Eu falei para vocês semana passada que isso gera uma tensão na gente, porque a gente vive exatamente no meio desses dois pontos. O presente que está aí e o futuro prometido. E aí eu falei para vocês que a missão da igreja é exatamente dessa tensão. A gente colabora com Deus nesse vir a ser. O nosso papel é sermos agentes desse reino que há de ser. Então a gente vive para que, através das nossas boas obras, as pessoas possam olhar e possam ver aquilo que está prometido. A justiça, a paz, a fraternidade, a alegria desse reino que há de vir. Entretanto, e isso é muito importante, por mais que a gente se esforce, a gente nunca consegue trazer de maneira plena esse reino que há de vir. E isso pode ser muito frustrante. Por exemplo, o reino é o lugar onde, por exemplo, eu tenho pregado às vezes, né? No reino de Deus é um lugar de fartura. A mesa do reino, lembra que eu sempre falo isso quando tem ceia, né? A mesa do reino é uma mesa farta, onde ninguém passa fome. Agora, por mais que você, por exemplo, se engaje em combater esse mal, o mal da fome, você pode esgotar todos os seus recursos, você pode esgotar a tua saúde fazendo isso. Ainda assim, nesse exato momento, tem alguém em algum lugar que está sentindo a dor da fome. Certo? A gente não consegue acabar com isso de uma maneira plena. Por exemplo, o reino de Deus é um lugar de alegria.
certo? Está escrito lá. E Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Agora, eu acho interessante que parece que a nossa sociedade ela tem se esforçado para acabar com a tristeza. Só que você já percebeu o que a gente está fazendo? Quando a gente tenta acabar com a tristeza de uma maneira forçada, a alegria, que era para ser uma coisa leve, gostosa, enfim, uma coisa assim espontânea, né, agradável, ela se torna um peso, se torna uma obrigação. Se torna quase sei lá, uma força assim que coage a gente tem que estar sempre feliz. E aí, então, como é que a gente faz isso? A gente começa a forçar. Então, tem um monte de gente que se entope de droga, tem um monte de gente que toma um monte de remédio, a gente acaba como é que fala? Se desgastando, buscando sempre uma novidade, muito entretenimento, muita coisa, porque a gente tem que estar sempre, né? O hype, né, que fala, né? Tipo, sempre lá no alto, sempre animado. Só que isso vira uma imposição, uma coisa obrigatória. E aí a alegria se transforma num peso, se transforma em algo maléfico, demoníaco. Qual que é o filme que está sendo falado agora nos últimos dias? Não sei se você já viu, tem publicidade em tudo quanto é lugar da cidade. Alguém já viu o filme? Sorria 2. O que é esse filme? Eu não vi, que eu detesto filme de terror, né? Mas eu dei uma pesquisada e tal. É um demônio que ele entra dentro da pessoa e ele bota um sorriso maléfico no olhar da pessoa. E aí ou ele obriga a pessoa a se matar ou matar alguém. Em inglês se chama smile, né? Sorria. Cara, olha que coisa louca. A alegria virou um demônio. Porque você tem que estar sempre alegre, né? E tipo, vira um negócio do mal. Cara, até um desenho infantil, tu já está vendo desenho com as crianças, aquele emoji. Já viram emoji? Sabe emoji que a gente usa no celular, né? Tipo as carinhas. Então, é o mundo dos emojis, né? Dentro do celular. E aí tem o smile, né? A sorriso, ela é o emoji original. E aí tem um emoji lá que está bugado. E aí ela começa a querer apagar o emoji, ou seja, ela vai matar, né, o emoji. Só que cada emoji tem sempre a mesma expressão. E aí é muito louco, porque quando ela começa a querer matar o emoji que está bugado, o sorriso dela vira um sorriso maníaco e um sorriso maligno. Então, assim, a nossa sociedade está falando isso para a gente. Tentar forçar uma coisa, no mundo quebrado igual o nosso, você querer estar sempre alegre, chega a desumanizar a gente. Tem hora que a gente tem que chorar, tem hora que a gente tem que sentir tristeza mesmo, né? Mas é isso. Então, por mais que a gente se esforce para apontar para esse reino, não está nas nossas mãos trazer o reino de uma maneira plena, definitiva. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Somos como um agricultor, né, que arou a terra, preparou o solo, plantou a semente, regou. Mas chega uma hora que o agricultor tem que fazer o quê? Esperar. Não tem nada que ele possa fazer para a planta crescer, né? Ele tem que esperar. Depois que a gente fez tudo que a gente tinha para fazer, não resta mais nada a não ser esperar. O Lewis Smith fala assim para a gente: não esperamos com esperança somente porque não há nada que possamos fazer. Às vezes, esperamos com esperança somente depois de termos feito tudo o que podíamos fazer. Esperar é o nosso destino como criaturas que não podem, por si mesmas, realizar o que esperam. Depois que a gente fez tudo o que tinha para fazer, a gente só pode esperar. E é essa espera que faz nascer a fé. Como é que a gente vê isso no Salmo? Vamos olhar para o Salmo agora, 94? Verso 16, ele fala: quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Essa é uma pergunta retórica, né? Retórica e cheia de ironia, porque ele não espera uma resposta quando ele faz essa pergunta. O salmista sabe que ele não pode contar com ninguém para defender ele. E aí, por mais que pareça muito negativo isso, né? Quando ele reconhece que nenhum ser humano é capaz de ajudá-lo de uma maneira completa,
o salmista prepara o terreno para poder desenvolver a confiança em Deus. E aí vem o verso 17 e 18, que ele fala assim: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. O que a gente percebe aqui? Que o salmista é levado até uma situação extrema, até uma situação limite. Aquele momento que ele pensa que vai morrer, mas é socorrido na última hora. E o que eu fiquei meditando essa semana foi o seguinte: às vezes eu tenho a impressão de que a fé nossa, ela de fato se desenvolve nesses momentos limítrofes, sabe? Que parece que tudo vai desabar e que tudo vai... É nessa hora que brota alguma coisa ou não. E eu não estou dizendo que a gente tem que arriscar a nossa vida, sabe? Tipo, viver correndo um monte de situação de risco para a gente poder ter mais fé. Não é isso, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é, às vezes, situações da vida, elas se colocam diante de nós, a gente não tem outra opção. Ou você confia que alguma coisa Deus vai fazer, porque não tem mais nada que você possa fazer. O exemplo clássico disso da Bíblia é o Abraão, né? Por que Abraão é chamado de pai da fé? É porque ele chegou até um momento limite de levantar a faca pronto para sacrificar o próprio filho dele. E foi uma coisa tão absurda que até o Kierkegaard, né, que é um filósofo, o Kierkegaard, ele, aliás, antes até do Kierkegaard, né, o Hebreus 11 fala isso para a gente, né? Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Como eu estava falando, isso foi tão absurdo que o Kierkegaard, ele medita muito nessa passagem de Abraão. Ele tem um texto chamado Temor e Tremor. E aí um teórico, né, que estuda o Kierkegaard fala assim para a gente, explicando esse texto do Kierkegaard, fala assim: Abraão se encontra em um território entre a confiança absoluta em Deus e o abismo de uma perda total de sentido ético e racional. Esse limite é onde a fé realmente vive e se desenvolve. Pois para Kierkegaard, a fé autêntica só é possível onde o indivíduo está disposto a transcender completamente a lógica humana e moral comum, confiando em Deus de forma absoluta. Eu não sei como é que isso soa para você, mas eu imagino que você deve estar pensando assim: pastor, você está louco, né? Tipo, quem é que vive desse jeito? Quem é que tem uma fé desse jeito? Quem é que se entrega desse jeito? Eu sei que você está pensando nisso, porque é o que eu pensei também. Eu falei, cara, é impossível esse negócio. Tem como a gente estar tão no limite, ponto de perder a razão e perder a moral, sabe? Assim, para poder confiar completamente em Deus. E de fato, eu acho que é uma coisa impossível isso. Só teve um homem que foi capaz de confiar em Deus desse jeito. Você sabe que eu estou falando de Jesus. O salmista fala assim: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. O salmista foi ajudado quando sentiu que iria morrer e o amor de Deus o amparou, certo? Mas Jesus confiou completamente em Deus e mesmo assim ele não foi ajudado por Deus. Quando Jesus sentiu que iria morrer, ele foi desamparado pelo amor de Deus. E a pergunta é, por quê? Se ele teve tanta fé em Deus, por que ele não foi ajudado? Jesus foi desamparado no nosso lugar. Para que a nossa fé, que é imperfeita, possa de fato confiar no amor de Deus, que Ele nunca vai desamparar a gente, porque Ele já desamparou Jesus no nosso lugar e por nós. Jesus sentiu o silêncio e a solidão da morte, para que você pudesse confiar que o amor de Deus está sempre disponível para você. E aí a gente entende que tanto Abraão quanto o salmista só fizeram o que eles fizeram porque, na verdade, eles estavam apontando para Jesus. Não foi mérito deles. O que eles fizeram era para
de alguma forma, levar a gente até Jesus. E aí a gente entende que da mesma forma que Abraão e o salmista, eles só podem viver essa fé porque, de alguma forma que a gente não consegue entender, eles estão conectados com Cristo, a gente também só pode experimentar isso à medida que a gente está conectado com Cristo. Lá em Gálatas 2:20, a gente lê assim, ó. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Só que tem alguns estudiosos que falam que essa não é a melhor tradução desse versículo. A melhor tradução é a seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebeu a diferença? É uma palavrinha só. É a fé no Filho de Deus e a fé do Filho de Deus. Na primeira frase, o que Paulo está falando é que o que sustenta a vida do cristão é a fé que a gente possui em Jesus. Ou seja, Jesus é o objeto da nossa fé. Agora, na segunda tradução, é a fé do Filho de Deus. Ou seja, você é o objeto da fé de Jesus. Entendeu a diferença? Não depende tanto da fé que você tem nele, mas na fé que ele tem em você. E isso faz toda a diferença. Porque a nossa espera é ancorada na fé que Jesus tem em nosso favor. E aí a gente pode confiar e pode dizer, como diz lá em Romanos, né, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem qualquer outro poder, nem qualquer outra criatura, nada é capaz de separar a gente desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou acabando, eu queria dar uma última palavra. Eu sei que para alguns de vocês, a esperança já morreu. Porque vocês tinham fé que Deus ia fazer um milagre, e esse milagre não chegou para vocês. Um familiar que adoeceu e partiu. Um casamento que nunca aconteceu. Um casamento que você esperava muito que aconteceu e fracassou. Um filho desejado que nunca chegou. Ou um filho que chegou, mas chegou com alguma limitação. Embora pareça que Deus está distante, que o amor dele não veio para te salvar, o que eu queria te dizer é o seguinte: às vezes é difícil a gente confiar nesse amor. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Graças a Deus a gente vive numa comunidade de fé. E às vezes a nossa fé está tão fraca, tão fraca, tão fraca, que a gente não tem fé. Nessas horas, o que você faz é usar a fé do teu irmão, da tua irmã. É para isso que a gente se junta. Então, se hoje a tua fé de repente é vacilante, não se isole. Congregue. Participa do corpo. Porque nessas horas, é nesse coletivo de discípulos, nesse coletivo de gente que segue Jesus, que a minha fé que está fraquinha, quase morrendo por um fio, ela é fortalecida. Não porque eu tenho fé, mas porque tem uma família junto, que tem fé por mim. Ontem eu pude viver isso na prática. Foi tão bonito. Porque lá na escola das crianças tem um menino que ele está, acho que no 8º ano. E ele está internado, esse menino, ele pegou uma super bactéria. E o pulmão dele está super comprometido. E aí tiveram que tirar todos, trocar o sangue inteiro do menino, sabe?
E aí o pessoal lá da escola resolveu fazer uma vigília na frente do hospital. E aí a gente chegou lá e eu cheguei para participar, né? Não tinha preparado nada. E aí, de repente, todo mundo começa a olhar para mim, né? Que eu acho que eu era o único pastor lá. Todo mundo começou, tipo... E aí, né? Fala alguma coisa. De manhã eu tinha estudado essa palavra. E aí veio isso para mim, né? E eu pude ver isso na prática, entendeu? Porque, cara, os pais estão lá super desamparados. Só que aí tinha um bando de gente que nem se conhecia direito, mas juntou todo mundo para orar e para clamar e para pedir para Deus fazer um milagre. Entendeu? É isso, você não está sozinho. Então, assim, não abandone, sabe, essa comunidade, porque é nessa vivência que a nossa fé vai se renovando. Porque, de fato, às vezes a gente entra naquilo que a gente chama de a noite escura da alma. Parece que Deus não responde, parece que Deus não está perto, parece que Deus não quer falar com a gente. Só que à medida que a gente continua caminhando, com outros irmãos do nosso lado, você sai do outro lado dessa noite escura, super fortalecido. E se de repente não sei se tem alguém aqui que está começando agora na vida cristã, ou de repente alguém que vai ouvir essa mensagem depois, é isso, o Novo Norte é essa comunidade, cheia de pessoas imperfeitas. Porque nós somos imperfeitos pra caramba. Mas a gente está disposto a caminhar com você e te ajudar a fortalecer a tua fé e te ajudar a ter esperança. Então não fique sozinho. Que Deus assim possa te renovar e te encher de esperança. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço, ó Deus, por essa palavra. Ao longo dessas 3 semanas, ó Pai. Que o Senhor possa fazer brotar a esperança em nossos corações, ó Deus. Nos dê o desejo, ó Pai, de coisas novas. Ilumina a nossa imaginação para a gente enxergar aquilo que o Senhor pode fazer. E, ó Deus, que nessa espera, meu Pai, enquanto as coisas não acontecem, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, ó Pai. Restaura a fé, ó Pai, daqueles que perderam algum dia, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aqueles que se frustraram, ó Pai, com a espera. Que o Senhor possa curar os corações, ó Deus. E operar um milagre, meu Pai. Que o Senhor possa renovar e fortalecer. Enche de fé, meu Pai, aqueles que estão passando nessa hora por dificuldades, ó Deus. Encha de fé, ó Pai. Para que eles possam, ó Deus, serem transformados à imagem de Jesus Cristo. E que a gente possa ter a certeza, ó Deus, de que na cruz Jesus carregou, meu Pai, o desamparo. Para que a gente nunca duvidasse, ó Deus, que o Teu amor está conosco sempre, ó Pai. De tal forma que nem a morte, nem a vida, nem qualquer poder, ó Pai, nem qualquer outra criatura, Deus, nada pode nos afastar do Teu amor. Que é sempre novo a cada manhã e que sempre está conosco. Obrigado por essa palavra, Deus. Devolve a esperança para nós. Em nome de Jesus. Amém.